The Many Saints of Newark é um episódio de Família Soprano de 2 horas sem o fator identificação. Só antes de começar a falar sobre o filme, eu queria deixar bem claro que eu sou muito fã de Família Sopranos. É uma das minhas séries favoritas, talvez a minha série favorita de todos os tempos. E é meio que obrigatório para você assistir esse filme você já ter assistido a série, porque tudo bem, é um prequel, né? Se passa antes da série, só que o filme ele vai ficar fazendo referência o tempo inteiro a coisas da série, a lugares, a personagens principalmente. Então, se você não viu a série, você vai ficar perdidaço assistindo esse filme, e isso não é algo novo, né? Tem muita gente que vai relacionar com Breaking Bad, né, que teve El Camino recentemente, mas é bem comum até ter filmes de prequel ou filmes que continuem séries. A gente já viu isso com Twin Peaks, a gente já viu isso com Deadwood da HBO também, vai ter com Peaky Blinders agora, entre muitas outras séries. Então não é algo novo, e aqui a ideia é justamente continuar, pelo visto, né? Depois deste filme, fazer outros filmes ou alguma minissérie, não sei, mas eu acho que a ideia é continuar, e não dá para falar que quem executou aqui esse projeto são pessoas que não conhecem, porque a gente vai ter justamente como roteirista e produtor o David Chase, que era um dos roteiristas e criador da série, e como diretor o Alan Taylor, que é um dos caras que mais dirigiu episódios de Família Sopranos, ou talvez o que mais tenha dirigido episódios de Família Sopranos, não sei esse número corretamente. Só que eles tinham um problema aqui que afeta diretamente a linguagem do filme, que eu não vejo uma solução, eu não vejo como eles poderiam resolver. Lembra lá de El Camino, que o Aaron Paul, que faz o Jesse Pinkman, estava bem diferente, o Jesse Plemons também estava bem diferente no El Camino, e muita gente reclamou, falou, nossa, eles não tinham nada a ver com o que eles eram na série, eles estavam mais velhos, o Jesse Plemons estava com uma barriguinha a mais, coisas do tipo. Então, aqui eles tinham um problema ainda maior para se resolver, que é justamente de ser um prequel de uma série que já acabou há mais de 10 anos, e ainda por cima, além de tudo isso, o ator principal, o James Gandolfini, que faz o Tony Soprano, já faleceu. Então, como resolver tudo isso? Como fazer um prequel? Teria a possibilidade, por exemplo, de você gastar muito em CGI para fazer todos os outros personagens por captação de movimento e tal, mas a tecnologia para isso ainda não é tão boa assim, seria muito dinheiro gasto e seria um grande trabalho, o resultado talvez não fosse tão bom também. Só que o que eles acabam fazendo é o que todo mundo faria, que é justamente pegar outros atores, né, atores mais jovens para viverem esses personagens no passado, além de outros personagens que não aparecem na série, mas que são citados, como por exemplo o pai do Tony Soprano, que aqui vai ser interpretado pelo Jon Bernthal. Então a gente vai ter um grande elenco aqui, o problema não são os atores, a gente tem, além do Jon Bernthal, a gente tem Vera Farmiga, a gente tem Leslie Odom Jr., a gente tem o filho do James Gandolfini, que faz um bom trabalho aqui interpretando o próprio Tony Soprano mais jovem, entre outros bons atores. Então o elenco está longe de ser o problema. O problema é justamente esse fator identificação, pelo menos foi para mim. Eu não consegui me conectar com o filme, apesar dele ter todos os elementos de um grande episódio de Família Sopranos. Então, como esses personagens agem, esse mundo de violência, como eles se revoltam por qualquer coisa, como eles reagem a tudo na base da violência. Então, tem todos os elementos até estéticos, ele vai ser dirigido quase como se fosse um episódio de televisão, com aquela decupagem de TV, iluminação de televisão. Então, tem todos os elementos aqui de um grande episódio de 2 horas de Família Sopranos. Só que, para quem é fã, fica muito difícil, pelo menos para mim, eu digo, né, ficou muito difícil essa identificação com os personagens. Tudo bem, eu sei que aquele ali é o Paulie, eu sei que aquele ali é o Silvio, eu sei que aquele é o Pussy, eu sei que aquele é o Uncle Junior, eu sei que aquela é a Carmela e aquele é o Tony, mas são atores diferentes e não tem como a gente ignorar o fato da identificação com aqueles atores. Isso é algo que não sou eu que estou falando, é estudado
há muitos e muitos anos na relação de cinema e psicologia, a identificação que a gente cria com aqueles atores. Óbvio que vários filmes na história do cinema já fez prequels e coisas do tipo com outros atores e deu certo, mas aqui eu senti muita falta de conseguir me conectar com aqueles personagens que eu conheço aqueles personagens, mas eles me pareciam muito estranhos. Então a gente pega, por exemplo, o Silvio aqui, que foi o que mais me incomodou. Ele parece uma caricatura, uma tentativa de copiar os trejeitos e todo aquele estilo super expansivo do Silvio. Não funcionou muito pra mim. Não é um filme ruim, não acho um filme ruim, eu acho que ele funciona como um grande episódio de Família Sopranos, consegue de certa forma mostrar o mundo em que o Tony foi criado, por mais que o Tony não seja o foco aqui, né, o foco vai ser justamente no pai do Christopher, só que a gente entende mais ou menos o mundo ali, o entorno dele e por que ele se torna aquele personagem que a gente viu durante a série. O filme aqui consegue fazer um bom trabalho também de situar a gente naquela época, então uma época de guerra do Vietnã, de ebulição social e racial também. Então muitas coisas aqui eu acho que o filme consegue fazer bem, consegue funcionar por si só, consegue criar até boas referências, né, para quem é fã daquela risadinha, falar, peguei essa, mas o grande problema para mim foi justamente esse, faltou essa conexão, não consegui me conectar com os personagens que eu já conheço. Talvez até o que eu tenha mais gostado aqui no filme, até por ser o protagonista, é justamente o pai do Christopher, interpretado pelo Alessandro Nivola, que é um personagem que a gente não viu na série, então tem essa diferença de você criar um personagem novo do zero e aí facilita não uma identificação da gente concordar com o que ele está fazendo, mas de ser um personagem mais interessante de acompanhar do que aqueles que eu já conhecia. Então fica uma certa frustração de ser um universo que eu gosto muito, mas eu não consegui, eu tentei, mas eu não consegui essa conexão com os personagens que eu tanto gosto desse universo. Talvez, se tiver uma continuação, se tiver um próximo filme e tal, talvez a gente consiga começar a criar mais essa aproximação e essa identificação com esses novos atores interpretando esses personagens mais jovens. Mas nesse primeiro filme foi um bloqueio que me desligou do filme quase que completamente, por mais que o filme tenha os seus méritos. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 5 para The Many Saints of Newark. Estreou hoje, agora, né, no HBO Max. Já tinha estreado lá fora, lá nos Estados Unidos, em vários países estreou no cinema também. O Brasil não trouxe para o cinema, questão da Warner América Latina, não sei porque esse filme não chegou mês passado, ou até retrasado, nos cinemas brasileiros, mas chega agora no HBO Max e fica disponível para a gente assistir. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham da série. Eu queria um dia ainda fazer um vídeo sobre Família Soprano aqui pro canal, porque é uma série que mora no meu coração, acho uma série espetacular. No começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais, aqui embaixo no comentário fixado as nossas redes sociais do 16mm, lá no Instagram a gente continua postando várias críticas de filmes que a gente viu na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Vale a pena dar uma seguida lá no nosso Instagram. Por hoje é isso e corta.